Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é a reforma do Código Florestal. Esse tema tem suscitado uma discussão muito apaixonada aqui no Congresso, que está fazendo todos os debates possíveis, incluindo a presença de vozes muito abalizadas da sociedade civil, da área técnica, da área acadêmica, para que encontremos uma solução que seja sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também do ponto de vista ambiental. O nosso convidado do nosso programa Cidadania de hoje é o Dr. Elton Damin da Silva. Ele é engenheiro florestal e é o chefe da Embrapa Florestas, a quem agradeço muito pela presença. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa tarde. Mas antes da gente passar propriamente a entrevista com o Dr. Elton, eu o convido e aos telespectadores para assistirmos um VT feito pela nossa produção. Por gentileza. No início do ano, o então ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, informou que o índice de desmatamento na região amazônica atingiu o menor índice da história no final de 2009. Ao mesmo tempo, o estudo recente da Environmental Research Leaders indica que a expansão das pastagens e das plantações de soja continuam sendo fator relevante de desflorestamento na região. A Amazônia toda, principalmente aqui em Rondônia, ela sofreu um processo de ocupação muito intenso nas décadas de 70 e 80. E por conta disso, com incentivos fiscais, incentivos governamentais, as pessoas vieram para cá, para o Eldorado, e a forma de exploração e de fazer com que as pessoas pudessem ter renda foi justamente desmatando e fazendo agricultura familiar, pecuária. E hoje o modelo é outro, o modelo que a sociedade exige é outro. Tramita no Congresso Nacional o PLC 1876/99, que trata da reforma do Código Florestal e tem causado divergência entre ambientalistas e ruralistas, ao definir as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Em maio de 2009, foi realizada no Senado a Vigília pela Amazônia, na qual ambientalistas e parlamentares falaram a respeito da conservação da floresta. Especialmente no momento em que a gente vive esse contexto de mudança do clima e a preservação das florestas, na verdade, passa a ser não só um mecanismo econômico de geração de riqueza, mas também um mecanismo de salvaguarda para o próprio agronegócio, para a própria agricultura da região. Não se pode destruir as bases naturais do processo de desenvolvimento. Isso significa biodiversidade, isso significa recursos hídricos, significa usar a própria biodiversidade como um vetor que dinamiza o processo econômico, e no caso da agricultura isso é fundamental. Desmatamento, não estamos discutindo isso. Nós estamos preocupadíssimos com a regularização das áreas das propriedades rurais e ouvindo a ciência. Então nós estamos embasando em dois pilares importantes: legislação, Constituição Federal, e que a ciência possa nos orientar. Se a gente decide conservar um pedaço de floresta hoje, no futuro eu posso até decidir que eu quero ter ou não ter essa floresta. Mas se hoje eu tirar essa floresta, eu não terei mais essa opção no futuro. Portanto, o impacto que acontecer no futuro não tem mais como eu resolver. Doutor Elton, nós temos aí posições muito díspares e defendidas ambas com muita paixão, todas têm a sua argumentação. Mas se temos números de que o ritmo das queimadas tem reduzido, há também aqueles outros números que apontam para o avanço das pastagens, da monocultura. Qual é o ponto certo? Qual é a medida exata que vai nos garantir um modelo sustentável naquilo que já foi dito e de forma a que a civilização tenha realmente o futuro que nós queremos? Olha, a gente percebe, né, essas discussões, normalmente o que a gente poderia ser até um pouco ousado de dizer, é que as pessoas estão falando e não estão ouvindo. Porque a gente vê os depoimentos e a gente consegue perceber que eles são... praticamente as intenções são as mesmas, né? O que nós temos que observar com relação a essa questão da expansão da agricultura é que ela já ocorreu, né? De uma certa forma, porque
a gente percebe que há uma redução do desmatamento da Amazônia, que é a principal floresta, vamos dizer assim, hoje em pé, né? Tá? Então, isso já aconteceu. Nós estamos vivendo um momento hoje onde praticamente todos os pronunciamentos são desmatamento zero, eu quero a floresta em pé, e é isso que nós queremos também. Ao mesmo tempo, nós temos o agronegócio, que foi expandido com base em políticas governamentais, né? Nós tivemos políticas de incentivos, para citar o Provásias em Minas Gerais, que foi colocado à disposição de drenagem dessas várzeas para que se estabelecesse a agricultura, foi um projeto incentivado pelo governo. Então, existe o fato. Agora nós temos que tomar cuidado com as medidas, né? Então, quais as medidas? De imediato, nós temos que respeitar as fragilidades ambientais, aquelas que estão mais à vista. Então, quais são essas fragilidades? Você pode ter, por exemplo, o abastecimento dos lençóis freáticos, né? Quer dizer, a conservação de água das nascentes, o impedimento da deteriorização do solo. Então, esses são os fatores que a gente está vendo como os fatores mais urgentes. Para tornar isso sustentável, nós temos que pensar como que nós vamos recuperar essas pastagens. As pastagens hoje no Brasil, os dados mostram 0,4, 0,5 cabeça por hectare. Se nós recuperarmos a capacidade de produção, jogar isso para uma cabeça por hectare, nós estaríamos colocando metade da área necessária. Aumentando, portanto, a produtividade e economizando ambientalmente. Exato. E você tem, então, metade da área, que é um número também que ele varia de 150 a 180 milhões de hectares, dependendo da fonte que você pegar. Mas vamos trabalhar pelo maior número. 180, nós reduziríamos a nossa necessidade de pastagem para 90 milhões de hectares, e nós teríamos metade da área, os outros 90, para fazer expansão agrícola sem precisar desmatar nada, apenas recuperando essas áreas. Mas essa recuperação, ela envolve sementes, uma série de atributos. Será que eles estão presentes com facilidade hoje? Essa é a grande preocupação. Por quê? Né? Porque hoje nós sabemos que durante a história do Brasil, os investimentos na área de pesquisa com espécies nativas não foram poucos, mas não houve uma articulação dessas pesquisas, desse trabalho, de forma que tivesse uma continuidade. Então, nós temos conhecimentos esparsos de um grande número de espécies, mas falta a complementação. Por exemplo, você tem tecnologia de produção de mudas, mas não tem tecnologia de coleta de semente, não tem áreas que possam servir de fornecimento desse material genético. Você tem como plantar, mas não tem como conduzir, não tem formas de manejo. Então, outras estão exatamente ocupando os espaços ao contrário. Você tem como colher semente, mas não sabe como produzir muda, não sabe como plantar, mas sabe manejar em função do manejo das nativas. Quer dizer, faltou uma organização para isso. É curioso ouvir isso do senhor, porque nós sabemos que a Embrapa é uma das empresas referências até mesmo internacionalmente, né, nessa questão. Mas sabemos também que há um controle mundial das sementes, da produção de sementes, por alguns poucos grupos. Esse dilema, como é que ele poderia ser superado por uma solução nacional de soberania, digamos, ambiental e até alimentar? Eu vejo o seguinte, essa colocação da semente está na mão de poucos grupos, a gente poderia dizer que seriam as sementes das espécies exóticas. As